placas tectônicas? As placas tectônicas são blocos semirrígidos que formam a crosta terrestre. Segundo a teoria da tectônica de placas, as placas tectônicas são criadas na zona de convergência ou zonas de rift e são consumidas em zonas de subducção. Há no mundo 55 placas tectônicas, 15 principais e 40 menores. São as placa africana, placa da Antártida, placa arábica, placa australiana, placa das Caraíbas, placa de Cocos, placa euroasiática, placa das Filipinas, placa indiana, placa Juan de Fuca, placa de Nazca, placa norte-americana, placa do Pacífico, placa de Escócia, placa sul-americana, placa da Anatólia, placa do Altiplano, placa de Amur, placa dos Andes Norte, placa da Birmânia, placa de Bismarck Sul, placa da Carolina, placa de Dubái, placa Futuna, placa das Galápagos, placa de Gorda, placa helênica, placa iraniana, placa Juan Fernandes, placa de Kermadec, placa Manus, placa Maoke, placa das Marianas, placa do Mar de Banda, placa do Mar Egeu, placa do Mar das Molucas, placa do Mar de Salomão, placa das Novas Hébridas, placa de Reufold, placa de Okhotsk, placa de Okinawa, placa do Panamá, placa de Páscoa, placa do Recife, de Halmoral, placa do Recife de Conrail, placa de Ribeira, placa da Sanduíche, placa da Shetland, placa da Somália, placa de Ribeira, placa da Sanduíche, placa da Shetland, placa da Somália, placa de Sunda, placa de Timor, placa de Tonga, placa Woodlark e Yangtze. Portanto, a movimentação do magma na forma das correntes de convecção faz que o manto terrestre funcione como se fosse uma esteira rolante, sobre a qual se movimentam as placas tectônicas da crosta terrestre. O tectonismo, também conhecido como o movimento das placas tectônicas, exerce transformações que podem diferentemente percebidas pelas pessoas na superfície terrestre, tais como os terremotos, a movimentação dos continentes, a formação dos vulcões, também o surgimento das montanhas. As placas tectônicas são responsáveis pelas mudanças nas configurações de oceanos e continentes devido à sua constante movimentação. Esse fenômeno ocorre há milhões de anos, provocando mudanças ambientais que proporcionaram a evolução das espécies. As placas tectônicas se movimentam lenta e sucessivamente sobre uma camada de rocha parcialmente derretida, ocasionando um contínuo processo de pressão e deformação nas grandes massas de rocha. Quando duas placas se chocam ou se raspam, elas geram um acúmulo de pressão que provoca um movimento brusco. No entanto, em algumas definições, os maremotos são designados como qualquer movimentação anômala do mar proveniente de um terremoto ou até de um terremoto no ambiente oceânico, enquanto os tsunamis seriam as ondas provocadas por um maremoto, porque o Brasil, devido à localização do nosso território, o país está situado no centro da placa sul americana, uma das grandes placas que compõem a superfície do planeta, chegando a atingir em média 200 km de espessura.